Seja A o ponto de coordenadas 8 e 6 e lambda a circunferência com a equação x² mais y² mais 2x mais 2y menos 24 igual a zero. Se a reta com a equação x mais ay mais b igual a zero, com a e b inteiros, é uma reta tangente a lambda, que passa por A, então qual o valor da diferença b menos A? Tudo bem? A princípio, vamos trabalhar para descobrir A e B. Bom, como o ponto A pertence à reta, as coordenadas de A têm que satisfazer a equação da reta. Então, onde se tem x, substituiremos por 8. Então, teremos 8 mais AY. Então, mais A vezes Y, o Y de A é 6. Isso tem que ser igual, mais B tem que ser igual a zero. Tudo bem, daqui, isolando-se B, nós teremos menos 6 vezes A, menos 8. Deixar em destaque para que nós possamos voltar aqui num futuro próximo. Bom, a reta tangente à circunferência é uma reta tal cuja distância até o centro é o raio. Então, determinemos os elementos da circunferência. O centro O pode ser obtido, já que a circunferência tem a sua forma geral, dividindo-se os coeficientes de x e y por menos 2. Coeficiente de x é 2, dividido por menos 2, menos 1. Coeficiente de y é 2, dividido por menos 2, menos 1. Tá. Sabes que o raio da circunferência, esta sendo dada na sua forma geral, é a raiz quadrada do quadrado do x do centro mais o quadrado do y do centro menos o termo independente. Nesse caso, o termo independente da equação é menos 24. Então, menos o menos 24. Portanto, mais 24. Bom, desse modo, o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 2 mais 24, raiz quadrada de 26. Muito bem. Aí estão os elementos da circunferência. O centro menos 1 e 1 e o raio raiz quadrada de 26. Agora vamos impor a condição. A distância do centro O à reta tem que ser igual ao raio. Bom, distância de um ponto a uma reta é definida pelo módulo. Lembre-se que você deve substituir as coordenadas do ponto do qual se quer a distância na equação. Então, a equação é x mais ay mais b, no lugar de x, menos 1, que é o x do centro, é o ponto do qual a gente calcula a distância. Mais a vezes o y do centro, menos 1, mais b, isso é módulo, sobre a raiz quadrada do quadrado do coeficiente de x, 1 ao quadrado, mais o quadrado do coeficiente de y, a ao quadrado. Muito bem. Essa distância tem que ser igual à raiz quadrada de 26, já que a reta deve ser tangente. Aí. Perfeito. Em módulo, nós teremos menos 1, menos a mais b. Ocorre que b é menos 6a menos 8. Então, teremos menos 6a menos 8 com menos a menos 1, menos 7a menos 9. Então, ficaremos com o módulo de menos 7a menos 9 igual
a raiz quadrada de 26 vezes 1 mais a quadrado. Então, raiz quadrada de 26 mais 26 a quadrado. 26 a quadrado. Perfeito. Bom, agora, elevando ambos os membros da igualdade ao quadrado para que nós eliminemos a questão do módulo e a raiz quadrada, uma equação irracional. Raiz quadrada é menos 7a menos 9 ao quadrado. Então, é o mesmo que o quadrado da soma de 7a com 9. 7a quadrado, 49 a quadrado, mais 2 vezes 7a vezes 9. 2 vezes 7 é 14. 9 vezes 14, 126. 126 vezes a, mais o quadrado de 9. 81. Isso é igual a raiz quadrada de 26 mais 26 a quadrado, elevado ao quadrado, vai resultar 26 mais 26 a quadrado. Bom, 49a quadrado menos 26 a quadrado resulta 23 ao quadrado. 126 mais 126a, então mais 126 vezes a. 81 menos 26, 55. 81 menos 6, 75, menos 20, 55. Aqui, ó, 55. Isso igual a zero. Bom, isso igual a zero. Bem, para resolver essa equação, eu vou sugerir uma coisa. Normalmente, isso aqui é uma observação, vou colocar aqui a parte, ó, observação. Quando eu tenho uma equação cujo coeficiente do termo de grau 2 não é 1, eu tiro esse coeficiente e levo ele multiplicando o termo independente. Tiro o coeficiente multiplicando e levo multiplicando. Então, na verdade, a equação que eu vou pensar em resolver é essa aqui, ó. Vou colocar até numa cor diferente. Isso eu realizo a princípio mentalmente. Seria a quadrado mais 126a mais 55 vezes 23. Isso igual a zero. Isso igual a zero. Muito bem. Aí ocorre que eu busco resolver por soma e produto essa equação. Porque aí, se eu souber quais são as soluções dessa equação, eu serei capaz de determinar as soluções da outra de maneira mais veloz. De maneira mais veloz. Bem, então, vamos lá. Para isso, eu vou pensar em soma e produto. A soma das raízes dessa equação é menos 126. E o produto é 55 vezes 23. Pessoalmente, eu imagino aqui a fatoração. Ó, fatores primos. 5 vezes 11 vezes 23. Na verdade, assim, podemos usar a fórmula de Bhaskara. Esse comentário e essa observação servem no sentido de nós evitarmos, já que nós não teríamos calculador e esses números seriam maiores. Então, estou proporcionando aqui, estou compartilhando a forma que normalmente eu utilizo no sentido de fazer uso dessas expressões, né? Fazer uso desse raciocínio. Observe que quando eu fatoro, olha o que vem à minha mente. Bom, a soma tem que ser 126. 5 vezes 23 é 115. Mais 11
126. Perceba que eu tenho, então, as raízes, a soma menos 26 e o produto dado por isso, as raízes são imediatamente determinadas agora. Ó. Uma raiz, colocarei um A1, digamos assim, seria menos 11, e o A2, que seria a outra raiz, seria igual a menos 115. Veja que é uma boa estratégia. Agora, voltemos à nossa equação original. A nossa equação original é essa aqui, ó. Essa é a equação original. Para determinar as raízes da original, basta que a gente divida as raízes desta trabalhada na observação pelo coeficiente de a quadrado, 23. Então, assim, da equação original, as raízes serão: o A será igual a menos 11 sobre 23, ou esse A será igual a menos 115 dividido por 23, menos 5. Pronto. Observe que A e B devem ser inteiros. Como A e B devem ser inteiros, vamos descartar menos 11 sobre 23. Aqui, ó, descartando menos 11 sobre 23. O valor que nós devemos levar em consideração é A igual a menos 5. Uma vez que A seja igual a menos 5, lembre-se que B está bem determinado em função de A. Menos 6 vezes A menos 5 menos 8. Então, disso, B vai ser 30 menos 8, 22. Esse é o valor de B. Como a pergunta é B menos A, B menos A é igual a 22 menos o menos 5, que resulta 27. Pronto. Essa é a solução para o exercício.